Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse conceder por um prazo de 5 minutos apenas as lideranças que vieram de alguns municípios do entorno de Brasília, para que eles também pudessem expor, tá certo, a situação com que eles estão convivendo com isso e aquilo que o Dr. Jorge acaba de citar, que é algo que vem se arrastando no decorrer desses últimos anos e sem nenhuma solução sendo dada. Ou seja, nós já tivemos a lei que cria a RIT, nós já tivemos a regulamentação da RIT, e esse assunto especificamente do transporte vem sendo a cada dia procrastinado, e a situação ela não é só desumana, ela é algo que mostra a total ausência do Estado, onde nós sabemos que nessas regiões do entorno de Brasília, ali nós temos uma estrutura, pode-se dizer, quase que mafiosa, que controla a estrutura de deslocamentos internos ali entre os bairros da mesma cidade, seja na área da segurança, do transporte, no abastecimento de água. É uma região que ela precisa de ser olhada com uma outra atenção, por um fato. O que eu tenho tentado sensibilizar os meus colegas senadores e senadoras é que não existe nenhuma situação semelhante no país. Ou seja, é a única capital, lógico, é o Distrito Federal, não pode ter em outro lugar, está, graças a uma luta nossa de goianos instalada no nosso estado de Goiás, mas isso criou uma expectativa da migração para essa região em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, nós aglutinamos no entorno pessoas que vieram de todos os estados da federação e que nós os recebemos muito bem e sempre é característica do goiano acolher a todos que aqui chegam. Ora, senhor presidente, uma capital de um estado, ele tem a sua região metropolitana. É um problema do estado. Ele caberá a ele, a capital do meu estado de Goiás, caberá discutir o problema com os seus municípios limítrofes, assim como a cidade de Salvador, como a cidade do Rio de Janeiro, enfim, cada capital, o governador e o prefeito da capital, eles sentam e decidem sobre este assunto. Então, nós estamos diante de uma situação que o Dr. Jorge acabou de relatar. Nós temos uma situação que é a União, lógico, que é o Distrito Federal, e daí a pouco nós temos o governador do estado de Goiás, os prefeitos dos municípios, dos 19 municípios, o governador de Minas Gerais e os prefeitos dos 3 municípios de Minas Gerais. Ora, isso não dá acordo nunca. Vamos ser realistas, nós precisamos de parar de ficar enganando as pessoas, de ficar mentindo para as pessoas. Isso é algo impossível de ser conciliado. Por quê? O governador do seu estado tem interesse, principalmente de Goiás, que tem 19 municípios, onde nós temos o segundo maior colégio eleitoral de Goiás, fora Goiânia e o entorno, e a região metropolitana, o segundo maior colégio eleitoral do estado de Goiás é exatamente a região do entorno de Brasília. E essas pessoas são vitimadas dessa demagogia eterna, na esperança de que amanhã eles terão uma perspectiva de um melhor transporte e também uma perspectiva de melhor segurança pública ou de qualidade de vida, como vossas senhorias aqui colocaram muito bem. Então, se nós estamos hoje na condição de senadores da República e que cabe a nós, como goiano que sou, representar o meu estado, o ente federado, Goiás, eu preciso de ter o apoiamento de vários colegas para que possamos avançar em normas que nós possamos alterar a Constituição brasileira. Da maneira como está, é inviável. A União, ela repassa para o Distrito Federal bilhões de reais a fundo perdido para que o Distrito Federal possa se ocupar da segurança, da saúde
tá certo, da população e também do transporte, mantida por um fundo que é a fundo perdido. Se não me engano, chega a 19 bilhões de reais o repasse da União para os cofres do Distrito Federal. Esse dinheiro, ele não é cobrado do Distrito Federal. Ele é repassado para que o Distrito Federal dê todo esse apoio a essas áreas. Ora, o que é que nós estamos assistindo? 66,9% dos usuários do semiurbano destinam-se para o Distrito Federal. 30% para o plano piloto. Aqui, especificamente aqui. 30% daqueles 32 milhões que Vossa Senhoria colocou aqui na projeção. E 70% para toda essa região da região do Distrito Federal. Ou seja, 30% para o plano piloto, Sudoeste e Cruzeiro, e 70% para as outras áreas do Distrito Federal. Então, essa é a realidade que essas pessoas vivem todo dia às 4 horas da manhã. Então, eu solicitei ao Dr. Jorge que nos encaminhasse algo, não só esse mapeamento que foi feito pela NTT, da realidade e a situação desumana com que essas pessoas convivem hoje e são obrigadas a se manter, para que a gente possa também mostrar duas situações que nós precisamos de debater nessa casa. O Distrito Federal, ele é um ente federado com o objetivo de poder ter uma estrutura administrativa do poder, ou o Distrito Federal foi criado para uma competição desigual e desleal com os entes federados limítrofes. Porque se nós formos competir os benefícios que se tem aqui, nenhum Estado vai conseguir. Vejamos o fato que o próprio Dr. Jorge cita. Há quantos anos não se tem reajuste? Há 9 anos não se tem o reajuste da passagem no Distrito Federal. Qual é outro Estado que suporta isso? Nenhum. Qual é a empresa, Vossa Excelência, o presidente conhece bem da matéria, qual é a empresa que sobrevive 9 anos sem reajuste na sua tarifa? É lógico que Brasília tem uma estrutura de subsidiar o diesel, de isentar sobre outros tributos. Por quê? Porque esse fato não vai atingir a economia e muito menos a sua capacidade administrativa. Agora, o Estado de Goiás, quanto os municípios no Estado de Goiás, não têm essa capacidade da contrapartida. Nós temos aqui as licitações que estão abertas e que não tem empresa interessada. Porque as que atuaram nessa região estão todas sucateadas, quebradas e falidas. Só sobrevivem as empresas de Brasília. As empresas de Goiás, nenhuma funciona. Então, senhor presidente, eu fiz questão e tive aí o gesto também extremamente solidário do senhor ministro do Transporte, que esteve em meu gabinete, com a presença também do Dr. Jorge Luiz, que se propuseram estar aqui, tá certo, para esse debate. Então, o ponto principal é mostrar que nós estamos cansados de enxugar gelo. Nós estamos cansados de sermos empurrados com a barriga. Essa tese de que, olha, vai se fazer mais isso, vai se construir um consórcio, isso tudo é uma situação que a população do entorno, se algum político for lá fazer esse discurso, ele não termina ele. Tamanha a irritação do povo lá com essa situação do transporte e da segurança pública. Então, é fundamental que ao fazermos esta audiência pública aqui, nós possamos aí sim, com a nossa assessoria jurídica, tá certo? Com todas as cabeças pensantes dessa casa, que tem indiscutivelmente
pessoas capazes de elaborar algo que fosse compatível para podermos chegar a um atendimento a essa região. Distrito Federal recebe o FCO, parte dele quase igual do estado de Goiás e do Mato Grosso. O Distrito Federal não foi criado para essa disputa competitiva. O Distrito Federal tem o maior IDH do país, Índice de Desenvolvimento Urbano. O Distrito Federal tem o maior PIB per capita do país. Ora, senhor presidente, e nós estamos convivendo aqui, nas áreas limítrofes do Distrito Federal, a região com menor IDH do país. Nós não temos uma indústria instalada na região para poder absorver mão de obra. Essas pessoas não estão às 4 horas da manhã para deslocar para cá porque querem, porque não tem outra maneira de sobreviver. Essas pessoas não têm emprego nem perspectiva nas suas cidades. A única alternativa que absorve é exatamente o entorno de Brasília, é o Distrito Federal. Com isso, senhor presidente, eu quero ponderar, e aí, Vossa Excelência, que tem influência junto aos demais pares, que nos auxilie para que, com a nossa assessoria jurídica e técnica do Senado Federal, possamos mostrar que aquilo que a RIDE propôs, ela realmente não cumpriu. Aquilo que foi aqui explicitado em forma de projeto de lei e de normatização da RIDE, desde projeto de lei desde 1998, a lei complementar 94, 19 de fevereiro de 98. A regulamentação da RIDE vem no decreto 7.469, de 4 de maio de 2011, onde tudo aqui que foi exposto no papel está uma maravilha. Resolvendo o problema de ocupação de solo, de transporte, meio ambiente, recursos hídricos, saúde, educação, produção agropecuária, habitação popular, serviço de telecomunicação, turismo, segurança pública, tudo isso está aqui muito bem relatado. Mas isso aqui é uma ficção, mais uma das ficções que nós temos. Ora, para concluir esse relato, eu sei que a NTT não tem esse poder, porque a NTT é uma Agência Nacional de Transporte Terrestre que tem que tratar de uma ação que seria entre o estado de Goiás e o estado do Tocantins. Aí ela vai decidir as regras com que aquele transporte vai ocorrer. Tudo bem. Aí vai ter a parte entre Goiás e Minas Gerais. Tudo bem. Agora, de repente, nós estamos no entorno de Brasília. Aí tem a parte que é urbana do Distrito Federal e tem a parte que é urbana do estado de Goiás. Então, como nós... Porque é inédito. Se nós falássemos assim, não, em todas as capitais nós convivemos com isso, eu não estaria aqui, senhor presidente. Porque esse é um problema, então, que ele é disseminado em 26 estados da federação. Eu não estaria discutindo esse assunto. Agora, esse fato ele é inédito. Não existe outro fato igual à situação de Brasília. E é com essa situação que nós temos que entender que a legislação não pode ser essa. Quando a União repassa o dinheiro para o Distrito Federal, ela não está ingerindo na gestão do Distrito Federal. Ela respeita a soberania do Distrito Federal. Ora, mas por que Goiás, que alimenta 70% da mão de obra da capital, ele tem que ser tratado numa condição subhumana? Como disse o doutor Jorge Luiz, 8 horas por dia no ônibus não é similar a qualquer empresa que expusesse um trabalhador desse, ele não teria sido lá rotulado de trabalho escravo? Então, quando é por parte do governo, aí vista grossa. Quando é qualquer empresa privada, aí o cidadão é totalmente exposto nacionalmente e rotulado de escravocrata. Quando é o público, não, convive-se e deixa acontecer, e cada um que tem que tomar as suas providências, onde no Brasil
nós pagamos 35%, 36% em forma de tributos do PIB nacional e é o pior serviço prestado no mundo a um país que paga essa taxa de imposto para o governo federal. Então, senhor presidente, eu acredito que dentro desse relato feito pela NTT, eu sou muito objetivo como cirurgião e médico que sou. Não adianta, lógico que vou pedir aqui ao presidente que faça a concessão para que cada município possa ter 5 minutos da fala. Mas o que adianta nós pressionarmos a NTT se ele vai dizer tranquilamente, olha, eu me ocupo de um transporte que pudesse se deslocar de um ponto do Estado ao ponto do Distrito Federal. Agora, essa não é a solução para nós. Ou essa região num todo, ela vai ser encampada pela União, e a União poder, aí sim, assumir uma posição não só orçamentária, mas também de gestão sobre esse órgão, porque se nós deixarmos na vaidade quem está no governo, na vaidade quem está no governo federal, essa situação jamais chegará, porque envolve o interesse que é exatamente de manipular 600, o último dado não é esse, 800 mil votos numa eleição. E é a região que é utilizada em Goiás como um tipo de curral eleitoral, porque são as pessoas mais carentes que aqui vivem. Então, o governo se utiliza dessa fragilidade do cidadão para poder, no período eleitoral, desestabilizar o resultado de uma campanha. Então, senhor presidente, é fundamental que possamos ter, aí sim, junto aos ministros do governo federal e também junto à presidente, um projeto que possa ser aprovado na casa para resolver o assunto específico dessa região. Ou destinam a esses municípios uma condição de poder criar indústrias que são tão competitivas e que têm os mesmos subsídios do Distrito Federal, aí essas cidades não serão mais cidades dormitório. Elas serão cidades com a vida própria e com a economia própria. Agora, se Brasília, que tem um fundo perdido de bilhões de reais por ano, e que de repente tem também incentivos fiscais para construir aqui indústrias e desenvolver uma competitividade com os estados limítrofes, ela não tem como sobreviver. Aí é um problema que não é mais de Goiás, nem de Minas, nem de Brasília. Um problema é da União. Porque quem criou esse quadro todo foi, em qualquer lugar que se instalar o poder, as pessoas vão migrar ali para se ter a oportunidade de emprego. Por quê? Porque Brasília não é única e exclusiva. Toda capital de qualquer país tem a maior renda per capita e o melhor PIB. Ali porque são os melhores salários. Agora, e as pessoas que são carentes em vários estados do Brasil vão migrar para onde? O crescimento colocado pelo doutor Ismael foi de 6% ao ano desde 1990. Agora, jogue isso no município e veja a convivência que se tem lá entre as pessoas que lá habitam. Nós que conhecemos bem aquilo, doutor Ismael, o jovem hoje está consumindo crack na cara de todo mundo. O cidadão hoje, ele simplesmente fica trancafiado dentro do seu comércio, porque não tem como mais reagir àquilo que está lá. E eu pergunto, senhor presidente, por que no trabalho que foi feito nacionalmente para poder pacificar as favelas do Rio de Janeiro, por que lá o governo federal concedeu grande parte do exército brasileiro para que lá se ocupassem daquelas áreas? Aquelas áreas ficaram sob a tutela do exército. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e ele me disse, aquelas regiões, Caiado, nós transferimos 100% a responsabilidade para o exército. Isso está criando algum problema na autonomia e na soberania do Distrito Federal? Pelo contrário, está melhorando a qualidade de vida das pessoas que ali vivem. Por que Goiás, que não tem, e hoje,
que Goiás há mais de 20 anos não tem concurso para policial e que hoje o efetivo da polícia de Goiás é menor do que há 20 anos atrás, e ainda com esse ajeitamento que o Supremo acaba de derrubar do SINV, mostra que mais 2.400 lá, sinvistas, serão retirados das ruas no meu estado. Ora, se não consegue fazer hoje a segurança nem da capital, como é que vai querer fazer a segurança do entorno de Brasília? Por que não transferirmos para o Exército a responsabilidade de toda essa região se ocupar da segurança pública? Qual a dificuldade que nós temos? Aqui do lado da capital federal. Isso estaria diminuindo o meu estado? Estaria sendo uma ingerência da União na soberania do estado de Goiás? Quer dizer, deixar o cidadão às 4 horas da manhã para chegar aqui às 8 horas. 8 horas por dia dentro do ônibus. Deixar o cidadão ali vendo a sua família sendo destruída pelo crack, assaltada, assassinada. Isso aí é soberania? Então, essas serão as medidas que eu vou, a partir de agora, lógico, com o apoiamento da parte técnica do Senado Federal, eu vou me debruçar para apresentar mudanças que possamos, aí sim, dar exatamente à NTT a condição, amanhã, tá certo? De, configurado essa região, uma reunião sui generis no país, que ela tenha um total controle para não ficar sob a tutela da vontade ou do humor do governante de plantão em cada estado para interferir numa situação que é totalmente ilógica e irreal, que é essa que nós estamos vivendo. A empresa de Goiás quebram todas. As empresas de Brasília vivem. É uma situação, economicamente, quem é que vai querer? Qual é o empresário que vai querer ser empresário hoje em Águas Lindas, de Ludiane, Cidade Ocidental, Novo Gama, seja lá qual cidade for? Ninguém. Então, eu agradeço a presença dos senhores representantes da NTT, é mais para poder convalidar o que todos nós sabíamos, mas numa audiência pública, e isso sendo colocado, não adianta mais eu estar aqui pedindo a quem não tem como resolver o problema do transporte urbano do estado de Goiás, e que caberá exatamente a uma sensibilização dos senadores e dos deputados para que, acredito eu, a nossa assessoria ainda não me deu o resultado final e acredito ser apenas por emenda à Constituição podemos trazer uma regulamentação ou vislumbrar uma regulamentação dessa área nessas regiões. Como tal, senhor presidente, eu agradeço o espaço que me foi concedido, ao doutor Jorge Luiz também, que sempre tem se colocado à disposição, nos mandou aqui uma radiografia dessa situação caótica que é o entorno de Brasília, e também ao doutor Israel aí pela exposição que foi feita, confirmando todos os dados, ou seja, 32 milhões de goianos, eu falo assim porque estão aqui no território do meu estado de Goiás, se deslocam diariamente, então, anualmente para o Distrito Federal. Então é algo que precisa de ser revisto e não pode ser simplesmente encerrado numa audiência pública como essa. Muito obrigado e eu gostaria, se Vossa Excelência puder conceder 5 minutos apenas a fala para as lideranças que estão aqui de alguns municípios, são poucos.